Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar você e sua família. Nós estamos iniciando aqui a segunda aula de Cristologia. A primeira aula foi presencial e essa segunda aula, então, vamos partir aqui do capítulo de número 2. Então, tudo se cumpriu, nenhuma das profecias que já eram para ter se cumprido ficou sem cumprimento. Todas elas se cumpriram da forma que foi profetizada. Isso é muito importante. Nós temos que ter em mente tudo isso para entendermos esta questão. Veja só nesse slide seguinte aqui, eu coloquei destacado para se cumprir o que foi dito. Porque veja bem, meus irmãos, quem estava falando ou escrevendo era um homem, né? Em algum momento da história da humanidade, do Antigo Testamento, do povo judeu, mas quem estava garantindo aquilo que o homem estava falando, ou seja, quem estava inspirando era o próprio Deus. E a palavra do Senhor, ela é muito categórica em dizer que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Ela sempre vai ter o seu cumprimento. Isso vai sempre acontecer. Jesus, ele é o ponto central das profecias. Todas as profecias convergem para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nada que aconteceu no ministério terreno de Jesus foi sorte, foi acaso, foi coincidência. Não. Tudo o que aconteceu foi para se cumprir o que foi dito, da forma que foi dito e no momento que era para ser cumprido. Nada atrasou, nada adiantou. Em relação a Jesus, tudo se cumpriu. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Isso aqui é um trecho de Romanos, capítulo número 11, que é muito importante, irmãos. Jesus, ele é o centro da história da humanidade. Ele é a salvação, ele é o porquê da criação. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Tudo é dele, por ele e para ele. Então, todas as profecias convergiram, tudo se cumpriu e o Senhor, ele ao terceiro dia após a sua morte, ele então ressuscita triunfante. Ele ressuscita cumprindo tudo o que dele foi escrito pelos profetas. Então, Jesus, ele é o centro da saga da humanidade, da criação, do universo. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o derradeiro. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração quando nós estudamos acerca da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Passado, presente e futuro convergem nele. Por isso que tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo têm essa nomenclatura profética eu sou, porque ele está sempre no presente. Ele sempre é. Ele nunca foi nem será, ele sempre é. Jesus, o Pai e o Espírito Santo são, né? Eles não serão e eles não foram, eles sempre são. Ou seja, isso é a definição de eternidade. Ele está sempre presente. E o Senhor Jesus, ele deixou isso muito claro, de forma muito categórica, sem sombra de dúvidas. O que aconteceu, aconteceu para cumprir. Então, o Senhor Jesus, ele é o centro das profecias, o centro de todas as coisas. Ele é a mais perfeita manifestação da divindade para a humanidade. Isso aqui também é muito importante. Ele é o centro da manifestação divina para a humanidade. Então, nós temos esta certeza quando nós estamos falando sobre a pessoa bendita de Jesus. Ele está sempre presente nas nossas vidas e ele é sempre o primeiro e o último. Por isso que Apocalipse vai
usar, né, o apóstolo João, manifestando ali as palavras de Jesus, ele vai usar a expressão eu sou o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego, ou seja, eu sou o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Por isso que é utilizado desta maneira a expressão eu sou o alfa e eu sou o ômega. Então o Senhor Jesus, ele está nesta condição de perfeição, de autoridade e de direito, né? Jesus, por direito, ele tem essa certeza. O apóstolo João começa o seu evangelho apresentando Jesus como o Verbo de Deus. Ele usa o termo grego logos, que a maioria de nossas versões traduz por verbo ou palavra. Eu vou estar trazendo para os irmãos aqui algum material extra apostila, não está na sua apostila, mas você vai acompanhando aí e depois eu posso estar mandando para vocês em PDF esse slide para que você possa tê-lo aí como arquivo, que é importante. Então, veja só, esse tema foi muito discutido na antiguidade. Olha só, logos é em si mesmo um termo de cunho filosófico e raro na literatura homérica, mas de significado amplo na filosofia. Então, o texto aqui está dizendo que os filósofos, desde a antiguidade, já discutiam sobre o verbo, sobre o logos, sobre a palavra. E nós vamos estar vendo aqui algumas declarações de alguns grandes filósofos que escreveram acerca do verbo, que escreveram acerca da palavra, e a sua palavra ficou para a posteridade. Marilena Chauí. Depois os irmãos procurem esse nome no Google, você vai encontrar material dessas pessoas aqui, e elas escreveram muito acerca da filosofia e, obviamente, acerca do Logos. Marilena Chauí, por exemplo, tem um livro chamado Introdução à Filosofia, não é? É um livro bastante conhecido. Apresenta dezenas de significados, entre eles palavra, razão, pensamento e expressão. Então, no livro da Marilena Chauí, nós vamos ver o logos tendo esses significados aí: palavra, razão, pensamento, expressão. Segundo Heráclito, nós falamos isso na aula passada, o logos era um princípio divino que governava o universo e impedia que o mundo, em constante mutação, se tornasse o caos. Heráclito viveu quase nos dias do profeta Daniel. Provavelmente, Daniel já era um senhor de bastante elevada idade quando nasceu Heráclito. Ele nasceu na cidade de Éfeso. Vamos lembrar que Daniel estava na Babilônia, está uma distância considerável, mas são quase que contemporâneos, por volta ali do ano de 560, 480 a.C. E ele já discutia sobre o que era o causador da vida, do universo, o causador de tudo que nós temos, de tudo que nós vemos, de tudo que nós somos, né? E ele dizia que o Logos era a razão pela qual o universo veio a existir, e o Logos era a razão pela qual o universo era sustentado. Sem o Logos, o universo viraria um caos. Essa é, resumidamente, a posição de Heráclito. Para os sofistas, que são a categoria de filósofos, o logos era o poder do pensamento, da fala e da persuasão, chegando a ser predominantemente a razão humana. Então, os sofistas, eles trazem também esse conceito de verbo, de logos, para a razão humana, para o centro da existência humana. Então, veja que os filósofos já valorizavam e reconheciam o logos, o verbo, né, como sendo o centralizador de todas as coisas. Mas vamos continuando. Aristóteles era a fonte, o logos para Aristóteles era a fonte da virtude humana, já que as ações estão determinadas pelo entendimento e é pela fala que chegamos ao entendimento. Então, o grande filósofo Aristóteles, ele também levava em consideração
o verbo, o logos, a palavra, dizendo que isso era o entendimento, que era a razão, né? O conhecimento, a ciência, tudo girava a partir do logos. Vamos continuar. Segundo o conceito desenvolvido pelos estoicos, depois os irmãos pesquisam sobre quem foram, né, os estoicos, os filósofos estoicos, e você vai também ter uma vasta informação sobre este tema. Nós não vamos entrar aqui no detalhe de quem são os estoicos, porque não é o nosso objetivo aqui. Nós estamos falando sobre quem é o logos. Qual é o conceito de logos dentro da filosofia? O logos é a alma inteligente, interior, autoconsciente e universal, da qual a razão, ou melhor, da qual a nossa razão é parte. Então, também os estoicos trabalhavam com a ideia desse conceito do verbo, da palavra, do logos. Segundo Filo de Alexandria, depois os irmãos pesquisam também sobre esse personagem, que ele foi muito importante na história e principalmente na filosofia. Era um judeu, natural de Alexandria, no Egito, que foi um dos grandes filósofos da sua época. O Logos, para Filo de Alexandria, é a suma e o lugar de poder criador de Deus. Irmãos, nós não estamos falando aqui de um cristão, nós estamos falando de um filósofo. E ele já tinha esse conceito, que é a suma e o lugar do poder criador de Deus, e como tal, ordena e governa o mundo visível. O que Filo aqui não compreendeu é que o mundo invisível também é governado e ordenado pelo Logos, pela palavra, pelo verbo. Verbo significa palavra. Tá na sua página 19 agora, irmão. Só olhar no canto de baixo aqui da sua tela, página 19, verbo significa palavra. Mas além de palavra, verbo indica ação. Ou seja, Jesus está sempre agindo em nosso favor e também a palavra é o meio de comunicação. João proclama o verbo, porque ele, Deus, o Pai, comunica-se com os homens. Então, o apóstolo João, ele inicia o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Isso é muito importante entender, porque o verbo, como eu já disse para os irmãos, representa uma ação. O verbo nunca está inerte. O verbo nunca está neutro. Ele está sempre em ação, indicando uma ação. Então, o Verbo Supremo, que é a palavra de Deus, que na pessoa de Jesus é o Criador de todas as coisas. Nós acabamos de ler a expressão do apóstolo Paulo de louvor a Deus, falando da pessoa de Jesus Cristo no capítulo 11, lá no último versículo do seu capítulo. Ele vai dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o princípio da criação, ele é o autor da criação. E o apóstolo João continua dizendo: tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nós temos aí uma afirmação categórica sobre quem é o Verbo, né? E é muito bom, irmãos, que a Bíblia não nos deixa à margem de dúvida. Olha o que está escrito aqui no, na carta aos Hebreus, capítulos 1 e 2 do primeiro capítulo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, o escritor aos Hebreus, ele está dando aqui uma declaração muito forte, muito assertiva. Deus, na antiguidade, falou de diversas maneiras aos pais pelos profetas, mas a nós, nesses últimos dias, falou por intermédio do seu filho Jesus. Né? Então, nós temos o privilégio de viver num período que Jesus já veio ao mundo, já se manifestou, manifestou a glória de Deus, e nós agora somos resultado disso.
Nós somos resultado da manifestação de Jesus Cristo. E por que isso é importante? Porque nós somos gentios, nós não somos judeus, nós não somos eleitos, né, como filho natural, que são os descendentes diretos de Abraão, nós somos gentios. E como gentios, nós estávamos fora do plano, pelo menos olhando do ponto de vista humano. Do ponto de vista divino é outra coisa. E aí o que que acontece, irmãos? Quando o Senhor, no capítulo 1 de João, lá no versículo de número 11, ele está escrito: Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas, versículo 12: Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Nós, como gentios, fazemos parte de todo aquele que nele crê, independente se é judeu, gentil, bárbaro, cita, servo ou livre. Creu no Senhor Jesus, nós estamos debaixo do guarda-chuva onipotente da salvação. Isso é muito maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continuando aqui, na sua página de número 26 da sua apostila, o item de número 7, a genealogia de Jesus. Em várias partes do Antigo Testamento encontra-se listas genealógicas que falam sobre a linhagem do Messias. No Novo Testamento encontram-se duas dessas genealogias. Em Mateus é descrita a ordem direta pelo lado paterno, começando de Abraão até José, esposo de Maria, tendo como objetivo estabelecer o direito legal de Jesus ao trono de Davi e a participação do pacto de Abraão. E em Lucas, a linhagem traz, segundo a opinião de muitos doutores, o lado materno, e na ordem inversa, de Eli, que se supõe ser pai de Maria, porque o pai de José chamava-se Jacó e não Eli. Né? Por isso que alguns estudiosos acreditam que a genealogia de Lucas inclui o sogro de José como sendo seu pai adotivo, vamos dizer assim, para participar também dessa maravilhosa genealogia que vai de Eli até Adão, né? E ela então cobre toda a saga da humanidade de um período de aproximadamente 5.000 anos, 4, 5.000 anos de período aí, isso é maravilhoso. Irmãos, a gente às vezes, sempre quando chega no período de se ler genealogia, a gente pula, né, o texto, porque ler genealogia não é algo muito agradável, vamos dizer assim, né? Mas o fato é que as genealogias são imprescindíveis para entender a saga da humanidade. Sabe por quê? Porque a genealogia ela é a prova legal, jurídica, de que aquela pessoa de quem a genealogia está falando tem direito a aquelas promessas que foram feitas para aquela tribo específica dos filhos de Jacó. Nós sabemos que Jacó teve 12 filhos homens, e desses 12 filhos, cada tribo recebeu promessas específicas. E as promessas mais importantes estariam ali sobre a tribo de Judá, que de Judá sairia o Messias, aquele que governaria eternamente com o cetro de ferro, né? E sobre a genealogia de Levi, que eram os sacerdotes, que eram os cantores, que eram os ministros que trabalhavam ministrando os cultos a Deus a partir do sacerdócio levítico. Outras tribos também receberam promessas, mas essas duas são as mais importantes em relação a Jesus, né? E se a gente não entender a importância da genealogia, a gente não consegue entender o lugar de direito histórico de Jesus na humanidade. Então, se você não gosta de genealogia, reveja o seu conceito, porque é necessário, pelo menos, considerar a genealogia, porque dela parte aí o princípio importante que é a certeza de que o nosso Senhor Jesus Cristo tem lugar de direito, não apenas de poder, dele ser onipotente, mas de direito, o direito moral, o direito histórico
de ser o que ele é, o nosso Senhor e Salvador e o nosso sacerdote, que nós vamos estar falando um pouco mais na frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa apostila, a importância da genealogia. Aqui no caso não está na sua apostila, mas acompanha aí, por favor. Ela comprova que Jesus cumpriu todos os pré-requisitos para se tornar o Salvador da humanidade. Então a genealogia tem esta importância, comprovação dos pré-requisitos necessários para que Jesus se tornasse Salvador da humanidade. Jesus não é o nosso Salvador apenas porque ele é Deus. Ele é o nosso Salvador porque ele é justo, porque ele é fiel, e como justo e fiel, ele cumpriu todos os requisitos necessários para se colocar nessa condição de Salvador. Jesus não usurpou essa condição. Jesus não inventou essa condição. Jesus foi obediente como homem até a morte de cruz. Por quê? Porque tudo isso estava na palavra e precisava ser cumprido. Então, a nossa fé está baseada nessa questão aí de tamanha. Os evangelhos revelam os atributos característicos do Senhor, do ser humano em Jesus. Os atributos característicos do ser humano em Jesus, eles são encontrados nos evangelhos. Então, a gente, ao ler os evangelhos, a gente vai ter essa certeza, né? A gente vai ter essa certeza de que Jesus realmente cumpriu todos esses requisitos mínimos necessários. Deixa eu colocar aqui, porque parece que fugiu. Muito bem. O Evangelho de Mateus, como nós já estudamos na apostila dos Evangelhos, ele apresenta Jesus como sendo o Rei Messias, como aquele que era o herdeiro do trono de Davi, aquele que se assentaria no trono eterno, que não teria mais fim. Mas algumas pessoas às vezes têm dificuldade de entender, porque quando Jesus se manifesta, ele é recebido por alguns judeus, né, como esse Messias, mas ele não reina, ele não triunfa, muito pelo contrário, ele é preso, julgado, condenado, morto. Mas, irmãos, quando Jesus se manifestou pela primeira vez aqui para nós, ele não veio na condição de rei dos reis, senhor dos senhores, ele veio na condição de servo, para libertar não o Israel político e econômico do jugo de Roma. Ele veio libertar as almas que estavam aprisionadas pelo pecado. Isso foi que Jesus veio fazer aqui na terra, na sua primeira oportunidade. É bom lembrar também para aquelas pessoas que gostam de usar aquele jargão que, mas nem Jesus agradou a todos, irmãos. O propósito de Jesus aqui na terra não era o de agradar. O propósito de Jesus aqui na terra era salvar, era libertar, era resgatar o ser humano da condição de pecador condenado ao inferno para um candidato à eternidade nos céus. Essa foi a missão de Jesus, não foi agradar as pessoas. Então a gente não pode confundir, porque quando a gente fala que Jesus não agradou a todos, no sentido de que nós também não agradamos, Jesus não agradou, então ele não era onipotente, ele não tinha esse poder? Ele tinha esse poder. Ele não tinha, era essa missão. Não importava isso para Jesus. Importava anunciar o evangelho, importava era trazer a verdade, trazer a luz para aqueles que estavam em densas trevas, como Isaías, né, revela lá no seu capítulo de número 9. Louvado seja Deus. Todo ser humano nasce de mulher, cresce e morre. Tem emoções, alegra-se e entristece-se. E seu corpo cansa-se e fadiga-se. Então, veja, Jesus, como ser humano, ele passou por todo esse processo. Eu sempre gosto de fazer um exercício de raciocínio seguinte: Jesus poderia ter vindo voando sobre um querubim, aterrissar aqui na Terra, né, como super-homem, e manifestar que ele era realmente o Deus criador de todas as coisas, mas isso não serviria para salvar a humanidade. Para salvar a humanidade, o processo precisava ser completo. E a promessa da salvação vinha da semente da mulher.
Então ele precisou nascer de uma mulher, crescer, morrer e, diferente de nós, ele ressuscitou para triunfar e para nos dar vitória também pela sua morte e ressurreição. Cristo experimentou tudo isso quando esteve entre nós. Então, tudo isso foi um processo necessário e ele enfrentou com alegria e disposição, por quê? Porque ele nos ama, porque ele nos quer ver na eternidade com ele. Ele nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo, seu nascimento, ou seja, o parto, foi normal e comum, como o de qualquer ser humano. Maria sentiu as dores de parto como qualquer mulher. Jesus nasceu da mesma condição de um ser humano qualquer. Isso está revelado também em Filipenses capítulo 2, a partir do verso número 4, quando o texto diz que ele abriu mão da sua divindade. Sendo Deus, ele não teve por usurpação ficar, ser igual a Deus. Antes, ele aniquilou-se a si mesmo para se tornar homem. E achado na forma de homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, Jesus cumpriu rigorosamente o processo. Ele cresceu em estatura e sabedoria. Ele passou pelo mesmo perrengue que a gente passa para aprender. Jesus não era sobrenaturalmente dotado, fazia coisas que nós não conseguimos fazer, né? Ele fazia as coisas que nós não conseguimos fazer pela sua intimidade com Deus, como servo leal e fiel a Deus. Ele sentiu sono, fome, sede e cansaço. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Essas referências aí é importante ler quando os irmãos tiver tempo para comprovar essas afirmações. Ele teve mãe humana, além de irmãos e irmãs. O que ele não teve humano foi pai. O pai dele era José, que era o pai adotivo. Ele morreu, embora ressuscitasse ao terceiro dia, passado pelo ardor da morte, pela agonia da morte. Tanto que ele sua sangue, né? Gotas de sangue por causa dessa grande agonia. Ele deu provas materiais de ter corpo humano. E por que isso é importante? Porque existem alguns ramos da filosofia e até mesmo da teologia mais liberal que afirmam que Jesus não era um ser humano normal. Ele tinha uma figura humana, mas ele não era matéria como ser humano. Ele era como se fosse um fantasma. São ideias defendidas até os dias de hoje, épocas que foi mais defendido, outras menos, mas tudo isso está para dizer: o Senhor teve corpo físico, como historicamente foi comprovado. Ele foi feito semelhante aos homens, mas sem pecado. Jesus ele conseguiu resistir ao pecado. Jesus ele conseguiu abrir mão da luxúria, abrir mão dos bens materiais para agradar única e exclusivamente a Deus. Mas ele era um ser humano. Agora tem o batismo instituído por Jesus. Tipifica morte e ressurreição mediante o ato batismal. A velha criatura é sepultada nas águas, ressuscitando uma nova criatura. Por que Jesus se batizou? Talvez seja a pergunta de muitos. Se ele era sem pecado, qual o motivo dele se batizar? Eis aqui alguns motivos. Para se identificar conosco, como ser humano, pecador, né? Para endossar o batismo de João. O batismo de João passou a ser um pré-requisito para aqueles que crerem, né? Então, ele endossou, ele deu importância, ele deu visibilidade para o batismo de João para dar exemplo de humildade. Só entra nas águas do batismo quem reconhece a sua pequenez diante de Deus, né? No nosso caso, a gente reconhece que, além de pequeno e fraco, a gente também é extremamente pecador. Neste caso, Jesus não precisaria passar por este processo, mas ele passou para dar exemplo de humildade, da mesma forma que ele lava os pés dos seus apóstolos, para dar exemplo de humildade, para que nós pudéssemos fazer a mesma coisa. A natureza de Cristo está na página 27 da sua apostila. A pergunta: quem é Cristo? Tem sua melhor resposta na explicação dos nomes e títulos pelos quais ele é conhecido, nos capítulos 1, 2 e 3 dessa apostila. Então, capítulos 1, 2 e 3 explica melhor quem é Cristo. Então, isso é muito importante. Dá uma lida, se você não leu, nessa matéria aí.
Veja só, filho de Deus, que é uma deidade, uma divindade, da mesma forma como filho do homem significa um nascido do homem, assim também filho de Deus significa alguém que é nascido de Deus. Então, quando a Bíblia refere a Jesus como filho de Deus, ela está fazendo aí um breve comparativo. Se o homem é chamado de filho do homem porque ele nasceu do homem e da mulher, filho de Deus veio da onde, né? Então, o título de Jesus mais do que merecido. Consciência de si mesmo. Será que Jesus tinha essa consciência? Olha só, qual era o conteúdo do conhecimento de Jesus acerca de si mesmo? Isto é, Jesus sabia de si mesmo? Será que Jesus, quando ele começou a engatinhar, quando ele começou a caminhar, quando ele estava crescendo, ele tinha essa consciência de que ele era uma pessoa diferenciada, uma pessoa exclusiva, que faria uma grande obra para salvar e remir a humanidade dos seus pecados? Olha só, Lucas 2,49. Olha o que Jesus fala, com 12 anos de idade, viu, irmãos? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Para quem que ele fala essa pergunta retórica? O que é uma pergunta retórica? Pergunta retórica é aquela que você não precisa de dar uma resposta. A própria pergunta já é muito óbvia, já é muito lógica. E ele está fazendo esta afirmação para os seus pais terrenos, dizendo: me importa fazer a vontade de meu pai. Ora, se José estava procurando ele, se José não era um rabino, não era um mestre da sinagoga, não teria motivo de Jesus estar ali naquele lugar fazendo a vontade de José, porque José não era daquele universo, né? Então ele estava fazendo a vontade do Pai Celestial. Mais um versículo. Eu e o Pai somos um. A outra afirmação de Jesus que dá a entender que ele tinha consciência de quem ele era, né? E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então veja, não foi apenas da parte de Jesus que ele sabia de quem ele era. Da parte de Deus também houve algumas manifestações do Pai revelando Jesus como sendo o seu filho amado. Isso aconteceu pelo menos duas vezes e isso é muito importante. Louvado seja Deus. Vamos voltar aqui para a nossa apostila. As reivindicações de Jesus. Ele se colocou lado a lado com a atividade divina. O que é uma reivindicação? Reivindicação é a pessoa que exige o direito de ser quem ela de fato é. Reivindicação é dizer: eu quero o meu título de Deus porque eu sou Deus. Eu quero o meu título de rei porque eu sou rei. Então ele está reivindicando algo que lhe pertence. Então isso é uma reivindicação. Ele se colocou lado a lado com Deus na divindade. Então, a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus, ela foi reivindicada por Jesus Cristo. Veja, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu saí do pai. Então, tem algumas parafrases aqui do texto de João, capítulo 16, verso 28, que ele vai afirmar que o pai dele trabalhava até agora e ele também trabalha. Então, se colocando em pé de igualdade com o Criador. Veja mais um texto. O Pai me enviou. Então, ele estava consciente de quem era. Ele reivindicava uma comunhão e um conhecimento divino. Imagina ah, a gente querer tomar posse daquilo que a gente não tem ou daquilo que a gente não é. Ah, eu quero ser o presidente do Brasil. Ora, mas eu não passei pelo processo, eu não disputei nenhuma eleição, eu não ganhei nenhum voto. Como que eu posso me colocar na condição de presidente da minha nação? Não tem lógica, não tem como. A lei não permite. Os princípios serão quebrados se isso acontecer. Então, isso é algo que nós precisamos reivindicar uma comunhão e um conhecimento divino. O Senhor Jesus conhecia profundamente quem era Deus, o Pai.
profundamente. E ele então buscou mais conhecimento, mais forma de agir, e tudo isso foi importante. Ele alegava revelar a essência do Pai em si mesmo. Está em João 14, verso 9 a 11. Então ele também tinha essa reivindicação aí em relação ao Pai e a si mesmo. Isso é muito importante. Muito bem. Continuando aqui, ele assumiu prerrogativas divinas, que são onipotência, que é o poder de perdoar os pecados, poder de ressuscitar mortos. Então, ele assumiu, mais do que reivindicou, ele assumiu prerrogativas divinas. E isso tudo é manifesto como o homem capaz de perdoar pecado. Proclamou-se juiz e árbitro do mundo. Ele exigiu uma retidão e uma lealdade que somente Deus, por direito, pode reivindicar. Então, as reivindicações de Jesus, elas vêm na condição de estabelecer um direito adquirido, um direito conquistado, porque foi isso que aconteceu, é disso que se trata a reivindicação do poder de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A autoridade de Jesus. Deus ensinou com autoridade. Olha só o que esse texto aqui nos diz. Porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então, Jesus, com a sua autoridade, ele tem esse direito de reivindicar, esse direito de assumir, esse direito de usufruir todo o poder que emana do Pai para ele, o Filho. Jesus tinha autoridade sobre a lei. Veja só os níveis de autoridade que Jesus tinha. Sobre a lei, ele era maior do que Moisés. Sobre as enfermidades, ele curava, expulsava, e ele então tinha poder sobre as enfermidades. Tinha poder sobre os espíritos malignos. Todo espírito maligno se sujeitava à presença de nosso Deus. Ele tinha poder sobre a natureza, sobre o mar, sobre os ventos. Ele também tinha toda essa autoridade aí. Ele tem autoridade sobre a morte. Então, o Senhor, ele se colocou com toda essa autoridade porque ele conquistou de forma a dar o seu exemplo. Ele também tinha autoridade sobre os seus seguidores. Seguidores de Jesus estão sob a autoridade divina de nosso Senhor e Salvador. Muito bem, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui, já chegamos no final da nossa aula. Não quero ser muito extenso para não enfadar os irmãos. E que Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos. Nós nos vemos na próxima semana e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Fique com Deus e até a próxima.